Olá pessoal, tudo bom? Então esse vídeo faz parte, é mais um vídeo da série, na verdade, né, no qual eu vou ensinar para vocês como utilizar sequências de DNA para análise filogenética, tá? Então eu sou Fábio Fernandes Roxo, eu sou pós-doutorando da Unesp de Botucatu, então eu trabalho já há muito tempo com sistemática molecular de peixes. Ok, pessoal? Então, estou aqui apresentando. Hoje a aula vai ser especificamente sobre o MrBase. Então, o MrBase é um programa muito utilizado para análise filogenética molecular. Tá? Então, ele permite que a gente faça análises de inferência bayesiana. Ok? Eu não vou focar na parte teórica, mas principalmente na parte prática, eu vou ensinar vocês como utilizar aqui o MrBase para inferir árvores de espécies a partir de matrizes moleculares. Se vocês simplesmente escreverem no Google MrBase, facilmente vocês vão encontrar um link que vai levar vocês aqui no site do MrBase. Para a hora que vocês abrirem o site, vai ter um ícone aqui à esquerda que permite vocês darem o download do programa para Windows ou para outras plataformas operacionais. Aqui nesse caso, na minha plataforma operacional, seria a plataforma Mac. Tá? Quem trabalha com Linux também pode dar o download, pode também utilizar esse programa. Ok? Bom, então o que nós vamos fazer hoje? Tá? Eu peguei uma matriz, essa matriz que nós vamos utilizar é uma matriz do próprio programa. Tá? Então tem aqui, ó, eu separei, eu já fiz uma das corridas, agora eu tenho uma corrida que nós vamos fazer juntos, para ensinar vocês como trabalha nesse programa. Entrando nessa pasta, tem uma matriz de exemplo do próprio programa. Tá? Eu vou abrir aqui com um editor de texto que eu sempre gosto de utilizar, um editor grátis, né, para visualizar a matriz. Nessa opção, aqui, que tinha uma matriz aberta, vou fechar ela. Bom, aqui está a nossa matriz de DNA em formato Nexus, ok? Essa matriz inclui uma parte, numa primeira parte dela, informações de caracteres morfológicos e a outra parte dela, uma matriz de DNA. O que significa isso? Vamos até o final aqui. Tá? Significa que a gente vai fazer uma análise chamada de evidência total de caracteres morfológicos e moleculares num grupo de insetos, ok? Em Hymenoptera, nesse caso. Eu não trabalho especificamente com Hymenoptera ou com artrópodos, eu trabalho com peixes, então eu não conheço muito da diversidade desse grupo, eu só vou ensinar vocês realmente como utilizar o programa, ok? Bom, esses dados fazem parte do trabalho de Neeland e colaboradores de 2004, tá? Nessa citação aqui da Systematic Biology, uma revista importante na área de sistemática. O MrBase, então, ele lê arquivos em formato Nexus. Então aqui, um arquivo em formato Nexus começa com essa escrita, Nexus, depois Begin Data e Matriz. Na parte do começo dos dados, nós temos algumas descrições, por exemplo, o número de táxons, do número de caracteres total da matriz, o formato desses caracteres. O formato desses caracteres seria standard para caracteres morfológicos. Então, da base 1 a 166, nós temos caracteres morfológicos. Da 167 a 3246 moleculares. Ok? Interleaved yes, isso significa que a matriz está dividida. Se fosse interleaved no, a gente teria todos os caracteres numa única linha até o final da matriz. Interleaved sim, seria o formato interleaved, significa que a matriz tem um determinado tamanho, aqui aproximadamente 100 caracteres. Depois a gente tem outro bloco, um bloco,
Então, interleaved significa que a matriz está em bloco. O código para gaps seria o tracinhos. Gap significa ausência de informação. Por algum motivo houve ausência de informação, ou se não conseguimos coletar essa informação, seja porque ele não sequenciou uma parte desse gene, seja porque esse bicho não tem aquela característica, ou não, desculpa, eu falei invertido, né? Missing significa que não temos essa informação, seja porque a gente sequenciou, porque o bicho não tem essa característica, e gap é o resultado da evolução mesmo, principalmente matrizes de DNA. E quando há inserção de uma base ou a deleção de uma base numa espécie, durante o alinhamento, vai aparecer esses gaps, né? Que seria o resultado realmente da evolução e a ausência do caráter pela inserção ou deleção dessa porção numa outra espécie. Ok, pessoal? Então aqui nós temos nossa matriz. O que nós podemos fazer no final dela, o arquivo Nexus, ou que roda dentro do MrBase, permite que a gente insira informações de corrida no próprio programa, no próprio arquivo Nexus. Então a gente tem aqui partições da matriz. Partições ela é utilizada para quando a gente tem caracteres moleculares junto com morfológicos, ou só caracteres moleculares com partes ou genes diferentes que evoluem a taxas muito distintas, né, muito distintas. Por exemplo, nós temos aqui a primeira partição, que seria os dados morfológicos. Depois a segunda partição, os dados moleculares, mas os dados moleculares são incluindo os genes mitocondriais codificantes, como o caso do COI. Nós particionamos a primeira, a segunda e terceira base do COI, porque a terceira base normalmente evolui do código genético normalmente é degenerado, então ela evolui mais rápido que a primeira e segunda base. E nós podemos ter outras porções aqui de genes que não são codificantes, nesse caso aqui genes não codificantes. Nós também podemos informar quais porções diferentes da análise, modelos de evolução, inserir modelos de evolução nucleotídicas diferentes para diferentes porções da matriz. Então nós temos essa parte aqui, né? Nós não vamos entrar em detalhes sobre essa codificação, tá? Depois eu vou fazer um vídeo separado falando só dos tipos de modelos de evolução nucleotídica e como a gente codifica esses modelos de evolução nucleotídica em diferentes programas, ok? Então aqui eu só quero ensinar vocês a rodarem o MrBase dentro, na verdade ensinar vocês a rodarem o MrBase no seu sistema operacional. Ok? Então a primeira parte foi a visualização da matriz. Eu vou fechar essa matriz. Quem trabalha em Mac tem que reconhecer o MrBase pelo terminal, tem que abrir o MrBase pelo terminal. Quem trabalha o Windows é dar duplo clique em cima do ícone de exec do programa e automaticamente esse programa vai abrir, ok? Então eu estou aqui no terminal. Dentro do terminal a gente precisa trabalhar por linha de comando. Então estou trabalhando aqui em linha de comando Linux, tá? Aqui está meu terminal. Eu vou ter que entrar dentro do meu desktop. Desktop nada mais é que uma pasta. Tá aqui a pasta desktop, ok? Bom, dentro da pasta desktop eu tenho a pasta do MrBase. Mr já é o suficiente o MR asterisco. Abriu aqui a pasta do MrBase. Eu vou dar um list dentro da pasta do MrBase e ver o que tem dentro dela. Tá? Dentro dela a gente tem o arquivo exec do programa. E eu tenho uma outra pasta com os dados. Ok, pessoal? O que eu sugiro para vocês? Quem estiver trabalhando em Windows, o arquivo FASTA a ser rodado tem que estar junto com o arquivo exec, que no caso aqui é o arquivo exec do Mac, né, que está em Mac aqui, é o da minha plataforma operacional, do MrBase escrito para minha plataforma operacional é MB, ok? Então, eu não preciso porque eu já configurei o MrBase no meu atalho, né, na minha path. Como eu já configurei na path, não preciso mais trabalhar exatamente na mesma pasta do exec. Então, eu posso criar pastas separadas e trabalhar dentro dela, ok? Então, eu vou entrar aqui na minha pasta, cd, aqui asterisco. Asterisco significa que tudo que tiver antes, ele escreve automaticamente. Eu só tenho uma pasta escrito aula, então asterisco aula ele vai entrar diretamente na pasta data
Sinmix aula. Já estamos dentro dessa pasta. Vou listar o que tem aí dentro e aqui a gente encontra o nosso arquivo, sinmix.next. Quando a gente tiver na mesma pasta desse arquivo, a gente pode iniciar o programa. Tá? No meu caso, como está configurado na path, se eu escrever MrBase, MB, automaticamente eu inicio o MrBase. Ok? Então aqui eu estou usando a última versão até agora do programa, a versão 3.2.7a. Tá? Aqui está o MrBase. Agora eu estou trabalhando não mais dentro do meu shell da minha pasta, mas sim dentro do programa MrBase. Vejam que eu iniciei o programa MrBase quando eu estava dentro da pasta da minha pasta do programa, da minha pasta data sinmix aula. Iniciei ali dentro. Quando eu escrever execute, seria um comando para o programa, para o MrBase carregar a minha matriz de dados. Então execute, aqui eu escrevo a minha matriz de dados, sinmix.next. Importante, nunca esqueça da extensão, a extensão é importante, o programa reconhecer o arquivo, nesse caso a extensão é next. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O programa vai ler a minha matriz de dados, ok? Então aqui toda a minha matriz de dados, né? Ele fala do tamanho da minha matriz, quantas linhas especificamente existem escritas na minha matriz, a quantidade de terminais e a quantidade de caracteres, tá? A quantidade, então ele lista os taxons aqui, coloca um monte de informações pra gente. A gente tem partições, sim, ele vai ler as partições dos arquivos e vai escrever aqui, ó, no final, exiting MrBase block, reach end of file, ou seja, ele leu, quando aparecer isso aqui, successfully read matrix, significa que o MrBase leu corretamente a nossa matriz. O MrBase é um programa muito fácil de rodar e de trabalhar com ele. A maior dificuldade que vocês vão encontrar vai ser realmente na apresentação da matriz, ou seja, na formulação, na escrita do arquivo Nexus para entrar como input dentro do MrBase. Esse programa, se você cometer qualquer erro com relação à escrita da matriz, vocês não vão conseguir rodar o MrBase. Uma vez que esse arquivo esteja carregado dentro do programa corretamente, se você tiver algum problema, isso é importante também, se qualquer problema que vocês tenham, o MrBase vai escrever aqui erro na leitura da matriz e vocês podem, e normalmente ele escreve qual foi o erro. Ok? Se vocês escreverem MC, o que acontece? A corrida é iniciada. Então aqui foi iniciada a nossa corrida, as nossas cadeias markovianas, né? Não vou explicar o que são cadeias markovianas aqui, mas as cadeias markovianas, eu vou fazer uma aula especificamente sobre cadeias markovianas e inferência bayesiana, mas significa que a gente está explorando o universo de árvores possíveis através dos processos estocásticos chamados processos markovianos. Ok? Quando você inicia o programa, ele coloca algumas informações aqui, está falando sobre a corrida, alguns parâmetros, por exemplo, quais são os parâmetros do comprimento de ramo, a distribuição por comprimento de ramo, o tal da topologia, com algumas informações sobre os parâmetros da topologia, outras distribuições de probabilidades aqui sendo utilizados para cada um dos parâmetros. Ok, pessoal? E assim aqui ele vai colocando na tela qual geração já está sendo feita. Ok, pessoal? Tranquilo? Eu não vou correr até o final essa análise, porque ela vai demorar mais de 40 minutos ou mais de uma hora, não sei exatamente, acho que quantos 40 minutos de uma hora. Então eu vou cancelar a corrida. Ele vai perguntar se a gente quer parar, eu vou falar aqui sim, colocando yes, e automaticamente eu parei a corrida. Ok, pessoal? Existem alguns comandos aqui, eu escrevi algum desses comandos para mostrar para vocês como fazer
como fazer o sumário dos resultados. Tá? Existem dois comandos, o sumário.p e o sumário.t. Vocês podem escrever diretamente na tela do computador. Sumário.p é o sumário das probabilidades, porque o computador vai gerar, na verdade, o programa vai gerar dois arquivos de saída, o arquivo .p e o arquivo .t. No arquivo .p vai ser o arquivo de probabilidade e o arquivo .t, o arquivo de árvores, tá? O arquivo .p, se eu escrever então sum.p, ele vai sumarizar a corrida, sumarizar as probabilidades para a gente das árvores, ok? Então, aqui estão os resultados e aqui estão o efetivo sample size para cada uma dos parâmetros a serem estimados, comprimento de ramos, cada um dos outros parâmetros aí. Ok, pessoal? Nesse caso, a corrida correu muito pouco e a gente não tem resultados, os valores aqui da média do efetivo sample size são baixos. Ok, pessoal? Bom, sum.t, ele vai sumarizar a árvore para a gente. Automaticamente ele dá a árvore gerada já com um valor de burn-in de 25%, ok? Nesse caso aqui, ele escreve a árvore na tela do computador para a gente. Mas não é isso que a gente quer exportar esses resultados do programa. Para isso, eu gosto de utilizar uns programas que vêm no pacote do Beast. No Beast eu gosto da versão 1.8, existe a versão 2. As versões 1.8 e as versões 2. Alguma coisa. Eu gosto da versão 1.8, tá? Eu vou abrir aqui para vocês com a versão, na verdade antes de mexer no pacote do Beast mesmo, a gente vai usar o Tracer, que também faz parte do pacote dos desenvolvedores, o pacote de programas que os desenvolvedores do Beast utilizaram. Aqui está o Tracer, tá? Esse programa permite a gente visualizar as probabilidades a posteriori. Então vocês abriram o programa, clicaram no maisinho aqui e vocês encontram o arquivo onde os arquivos estão salvos, né? Esses arquivos .t e .p sempre vai estar salvo sempre na mesma pasta do arquivo Nexus que foi rodado no Beast. Eu vou pedir para mostrar todos os arquivos e vocês conseguem abrir o arquivo .p. Abrindo o arquivo .p, olha como está ruim a corrida, né? Menos de 50 de efetivo sample size para todos os parâmetros, né? Mas eu só quero mostrar para vocês como utiliza o programa. Esses valores aqui teriam que estar acima de 200 para todos os parâmetros. Enquanto esses valores não chegarem acima de 200 para todos os parâmetros, nós não podemos parar a corrida, ok? Então os valores estão ruins, mas mesmo assim eu vou fazer um consenso dessas árvores e o burn-in para vocês verem como funciona. O burn-in eu vou utilizar o Tree Annotator do pacote Beast 1.8.2. Iniciando o Tree Annotator, vocês vão especificar um valor de burn-in. Esse valor de burn-in vai ser, eu vou dar um valor muito baixo, vou colocar 20, porque eu não sei quantas árvores estão salvas especificamente no programa. Aqui nesse programa eu vou abrir o meu arquivo .t, tá? MrBase aqui, data simmix da aula, e eu vou abrir o arquivo .t. Qual arquivo eu vou utilizar? O .t1 ou o .t2? Nesse caso, tanto faz, pessoal, porque vocês têm que ter visualizado o arquivo ambos esses arquivos de probabilidade no Tracer, e se o resultado foi o mesmo para as duas corridas, a gente vai utilizar qualquer um dos .t. Tá? Ainda existem outros pacotes do programa para combinar essas corridas, para se na verdade não chegou ao mesmo resultado, mas eu vou utilizar apenas o .t. Vou abrir aqui o .t. No outro arquivo, na outra aba ali, eu vou escrever o nome, na verdade o do arquivo de saída, que seria o .tree.
seria o arquivo de árvores. Então vocês têm aqui, você especifica o valor de burn-in em números de árvores nessa aba. Nessa outra aba, vocês colocam o input de dados, que seria o arquivo .t. Nessa outra aba aqui, vocês colocam o nome do arquivo de saída. Pede para correr. E aqui estão as informações, tá, da corrida. Ou seja, ele deletou das 107 árvores, ele deletou as 20 primeiras, entre as 87 árvores ele procurou a Maximal Credibility Tree, a árvore com a maior probabilidade a posteriori, pegou as informações, todas as outras árvores, e o que ele vai mostrar no intervalo de confiança dos nós seria as árvores com HDP, ou que seria o Highest Density, Highest Probability Density, o HPD, né? Eu vou, para visualizar essa árvore, a gente vai utilizar o Fig Tree. Então vamos entrar aqui no Fig Tree, habilitar iniciar o Fig Tree. Iniciamos o Fig Tree em arquivo, File, Open. Vamos encontrar agora a árvore 1.1, né, que seria o arquivo exportado do Tree Annotator. Vamos abrir esse arquivo e aqui, pessoal, aqui nós estamos visualizando a nossa árvore. Tá? Eu não sei especificamente quem é o grupo externo, não é isso que importa pra gente, mas a árvore está aqui, ok? Tranquilo? Opa, pessoal, desculpa, abri o arquivo errado. Tá, árvore, um arquivo de uma outra corrida minha. Vou abrir o arquivo MrBase que está no o arquivo que a gente acabou de correr, que está dentro da pasta do MrBase. É essa daqui, tá? Então aqui, ó, tree, eu abri o arquivo árvores, não o tree. Então aqui está o arquivo correto, clicou em abrir e agora sim, pessoal, agora sim nós temos o arquivo que acabamos de correr, tá? Eu não sei quem é o grupo externo, não vamos importar com isso. Aqui nessas abas do Fig Tree eu vou ensinar vocês num vídeo também como editar árvores no Fig Tree, que é um programa muito legal para editar árvores. Muitas publicações minhas eu já edito árvore especificamente no Fig Tree, mas nesse primeiro momento eu não vou ensinar isso para vocês, eu só estou mostrando, visualizando a árvore, senão os vídeos vão ficar muito longos. Ok, pessoal? É isso daí então, vou finalizar o vídeo, um abraço a todos, ok?